Olá, pessoal. Nossa aula de hoje, nós vamos estudar alguns pontos sobre a semântica. Sempre que a gente fala em semântica, nós estamos nos referindo ao significado das palavras, ok? Então, nós vamos trabalhar com alguns pontos sobre semântica na língua portuguesa. Vamos lá? Então, semântica é o estudo do significado, do sentido, da interpretação do significado de uma palavra, né? De um signo, de uma frase, de uma expressão. Então, a gente, quando estuda semântica, a gente não fica preso só às palavras, apesar de que os elementos de semântica que nós vamos estudar agora, nessa aula, se referem às palavras, tá? Mas a semântica trabalha com o significado como um todo, ok? Nesse campo de estudo da língua portuguesa, também são analisadas as mudanças de sentido, ou seja, a palavra nasce com um significado e, com o passar do tempo numa determinada situação, elas passam a ter outros significados, tá? Que podem ocorrer nas formas linguísticas devido a alguns fatores, como, por exemplo, o tempo e o espaço geográfico, né? É aquela coisa de a gente ter na língua portuguesa, dentro do Brasil mesmo, não nem falar do português de outros países, não. Palavras que em algumas regiões do Brasil significam uma coisa, em outras significam outra coisa. Às vezes com significados até antagônicos, né? Olha aqui o exemplo. Pai, eu quero uma mesada. Ok, aqui está. O pai vai e paga a mesada para o menino. Não, pai, eu quero uma mesada. E aí o pai vai e joga a mesa e quebra o menino todinho. Então a gente tem mesada aqui, que significa dinheiro, pagamento, é quase um sinônimo para salário, mas a gente usa mesada especificamente para aquele dinheiro que os pais pagam aos filhos para que os mesmos possam sustentar algumas de suas atividades durante o mês, né? Pagar lanche de escola, xerox, essas coisas. E aqui nós temos o mesada com sentido literal, ou seja, você bate com a mesa na pessoa, você deu uma mesada na pessoa, tá? Estudos semânticos. Tudo isso daqui são elementos que a gente costuma estudar quando se fala em semântica, tá? Nós vamos fixar aqui, tá bom? Então, estudos semânticos. Na língua portuguesa, o significado das palavras leva em consideração os seguintes conceitos: sinonímia, antonímia, homonímia, paranomímia, polissemia. A gente não vai falar da polissemia, mas são os vários sentidos de uma mesma palavra. Hiperônimo, que são aquelas palavras genéricas que abarcam. Cidade é um hiperônimo. Hipônimo, já é aquele nome mais específico. Goiânia, um hipônimo de cidade, que é um hiperônimo, né? Conotação, que a gente já estudou, e denotação também. Conotação é o sentido figurado, quando eu preciso interpretar o significado. Denotação, né, já é o sentido real, tá? Aqui eu peguei a palavrinha traz, né, escrita de duas formas diferentes, isso entra aqui, tá? Essas pequenas mudanças, que não são tão pequenas assim, já que é outra palavra completamente diferente, tá bom? Então, nós vamos pegar esses 4 elementos aqui para fazer nossos estudos semânticos de agora, tá bom? Ó, a sinonímia, né? O que eu tenho aqui no exemplo? Pedrinho, qual o sinônimo de pobre? Olha o que o Pedrinho responde. Alegria de rico. Então, por Pedrinho, pobre e alegria de rico são exatamente a mesma
coisa. É claro que aqui a gente tem uma charge, então tem uma crítica, né? Como se para os ricos ficarem felizes precisava existir os pobres. Então, peguei aqui pobre, que é essa bola toda colorida, alegria de rico, que é essa bola em branco. Então, aqui existe um elemento que liga os dois, por isso eles serem sinônimos. Então, sinônimo, palavra que tem significados idênticos ou muito semelhantes. Eu já falei para vocês que eu não acredito na existência de sinônimos, né? Mesmo que eu vou dar aqui como exemplo de sinônimo perfeito, para mim existe uma diferençazinha entre eles. Olha só. Cômico é sinônimo de engraçado, né? O filme foi cômico, o filme foi engraçado. Guri e rebento, né? João é o guri de Ana, João é o rebento de Ana, poderia ser aqui filho, garoto, né? Sujeito é sinônimo de indivíduo, que é sinônimo de pessoa. Tá vendo que aqui a gente não tem a perfeição de sinônimo? Você prefere ser chamado de sujeito, de indivíduo ou de pessoa? Eu prefiro aqui. Esses outros dois aqui são extremamente frios ou quase uma ofensa. O sujeitinho, aquele indivíduo, né? Não é tão bom assim, apesar de a gente saber que significa a mesma coisa. Então, os sinônimos podem ser classificados em perfeitos e imperfeitos. Sinônimos perfeitos são palavras cujo significado é absolutamente igual, ou mais ou menos, né? Não é muito frequente de acontecer aquilo que eu falei, a gente quase não tem sinônimo perfeito. Aqui alguns exemplos: morte e falecimento. Com esse sinônimo perfeito eu concordo, realmente morte é sinônimo exato de falecimento, morrer e falecer, né? Apesar de que tem gente que acha que o falecimento é mais eufemismo que o morrer, é mais suave, né? Achar e encontrar, quando se está procurando alguma coisa, né? Meu lápis não está aqui, estou mexendo atrás do meu lápis. Eu posso achar o meu lápis ou encontrar o meu lápis. Qual vai ser a diferença aqui? O encontrar, ele é uma forma mais culta, então não existe a diferença de significado entre as duas palavras, mas o encontrar parece que dá um poder a mais para quem estava procurando. O achar parece que é algo assim mais aconteceu por acaso. Léxico, sinônimo perfeito de vocabulário, não consigo ver diferença entre os dois. Idoso e ancião, para mim também não tem diferença, a não ser a questão da forma mais culta e mais... Então, aqui, tá vendo que a maioria das pessoas vê diferença entre as duas coisas. Aqui, uma linguagem é mais culta que a outra, aqui é a mesma coisa, aqui para mim é idêntico, até na questão de ser culta ou ser mais coloquial. E aqui também é mais culto. Então, o único perfeitinho que a gente viu está aqui. E se a gente for procurar nos dicionários o real sentido, origem, ou quando se usa cada uma dessas duas palavras, a gente vai achar alguma diferença, sim. Eu é que não sou de ficar procurando cabelo em ovo. Os sinônimos imperfeitos, que são aqueles que têm um sentido semelhante, mas não totalmente idêntico. Ó, córrego e riacho. Tem uma diferençazinha de tamanho entre os dois. Belo e formoso. A intensidade da beleza aí muda um pouquinho. Aqui do mesmo jeito, bonito e lindo. Esses quatro, inclusive, tem gente que acha que são sinônimos. São, mas sinônimos imperfeitos. Adorar e amar, né? O verbo adorar, inclusive, na sua origem, ele só é usado quando há aquela questão da veneração, de você se ajoelhar diante de você fazer sacrifícios, orações, esse tipo de coisa. O amar, não. O amar, a gente pode amar uma pessoa, um objeto. Só que aqui, gente, nos dois casos, né? O amar e o adorar foram usados no lugar
Gostar. Aí sim, eu gosto de doce, eu amo doce, eu adoro doce. Mas tá vendo que entre os três verbos existe uma diferença de intensidade? Gostar é uma coisa, amar é mais, adorar é mais ainda. Tá? Receio e medo. Você ter receio, você fica meio assim. Você tem medo, você já não quer de jeito nenhum. Tá? Mas quase nunca é pedido para a gente dizer se os sinônimos são perfeitos ou imperfeitos. A gente só tem que procurar palavras que tenham um significado parecido, tá bom? Então, sinônimo são palavras que têm um significado quase idêntico. Vamos deixar assim, tá? Antonímia, ou seja, uns antônimos. Olha aqui, quer antônimo melhor que esse? Nós temos a luz e a escuridão. Tá vendo que eles não se misturam em nenhum momento? Tá bem separado onde é a luz e onde é a escuridão? Então, nesse caso, a gente tem a ideia de oposição, ó. Felicidade e infelicidade. A homonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que, embora possuam significados diferentes, apresentam a mesma, prestem atenção nisso aqui, a mesma estrutura fonológica ou gráfica. São palavras idênticas, não no significado, a palavra, tá? Os homônimos subdividem-se em palavras homógrafas, homófonas e homônimas perfeitas. Tá? Então, a gente vai trabalhar com as três como se fossem três situações diferentes. Então, olha um exemplo aqui. Só falta encaixar esse parafuso, filho. Vai buscar a porca? Aí o menino vai. Vamos, Rosinha, só por um instante. Olha a porta que o menino veio buscar. E não pensem que isso existe só no português, não, tá, gente? Então, a palavra que é homônima perfeita é o caso da porquinha que a gente viu na tirinha anterior. Tá? São palavras idênticas na escrita e na pronúncia. Olha os exemplos. Cura, que é do verbo curar, e cura substantivo. Esse cura aqui está ligado à instituição da igreja, é um tipo de um padre, para simplificar para vocês, tá? Cedo, que é o verbo ceder, eu cedo o meu lugar para você. E cedo, advérbio, trabalho cedo, ok? Outro exemplo aqui, calma, já vai acabar. Como paciente, que é o nome da pessoa que os médicos e dentistas tratam, seja paciente, ou seja, seja uma pessoa calma. Então, eu tenho dois pacientes diferentes aí na mesma frase. Homônimo perfeito. Então, homônimo perfeito são as palavras que são idênticas na escrita e na pronúncia. Homônima, homófona ou simplesmente homófona, tá? Como o próprio nome já diz, homo igual, fona, som. É aquela que eu pronuncio igual, mas a escrita é diferente. Então, olha só. Cela, substantivo, sinônimo de quarto, lugar de dormir. Antigamente eram assim que os monges e as freiras se referiam aos quartos dele. Hoje a gente chama de cela apenas o lugar onde os presos dormem, né? Cela, do verbo selar, né? Selar a carta, sela a carta, e ainda tem a sela de cavalo. Cessão, cessão substantivo, que é o ato de ceder alguma coisa. João fez a cessão de seus bens àquela instituição. E eu tenho cessão substantivo, né? Que nesse caso aqui seria um departamento. Não, departamento não, desculpa, um horário marcado, tipo uma reunião. Tá? E ainda tem a seção com C cedilha, que aí sim é a parte de alguma coisa, um departamento. Olha o exemplo. Concerto musical, concerto de TVs. Então, a diferença entre as duas palavras, além do significado, é a letra C e a letra S. Aqui, sessão com S e dois S, que é aquilo que eu falei, é um horário marcado, uma reunião, alguma coisa assim.
né? A seção com S e com C cedilha é você partir um pedaço, pode ser os departamentos de uma loja também, de uma empresa. E a seção com C e com 2 S é aquela do ceder, de doar, é sinônimo de dar, tá? As palavras homônimas, homógrafas. Aqui agora eu já tenho homo, que é igual, e grafa. Nesse caso, a grafia, a escrita é idêntica, mas a pronúncia é diferente, tá? Olha o exemplo. Gosto, substantivo. O gosto da manga me agrada. E gosto, verbo. Eu gosto de manga. Concerto, que a gente viu lá com S, que é de arrumar alguma. Tá. Concerto, né? O substantivo de arrumar alguma coisa. Né? O concerto da televisão ficou muito caro. E conserto, que é a primeira pessoa. Eu conserto a televisão. Aqui no quadrinho, minha mãe usa roupas de marca. Eu também, tenho várias. Essa aqui tem marca de caqui da semana passada. Então, aqui ele está falando marca comercial, etiqueta, o nome da empresa que fabrica a roupa, e ele entendeu marca como sendo uma espécie de mancha. Né? A paronímia, paro, de parecida, são palavras praticamente idênticas em que eu mudo uma letra, no máximo uma sílaba, e o significado muda totalmente. Olha só, aqui tem gente que até confunde soar, que é fazer barulho, com suar, que é transpirar, produzir aguinha por causa do calor. Emigrar, que é sair do país. A gente trabalhou muito com isso aqui na menina que fez a América, né? Lá para ela, em Saracena, eles eram emigrantes, porque eles tinham saído. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela virou imigrante, porque ela estava chegando. E aqui eu coloquei uma plaquinha, né, para a gente ver como é que às vezes essas palavrinhas podem causar inúmeras confusões e num texto pode matar a gente. Eu mesma, num texto de uma prova que eu fiz, era uma prova de questão única que eu tinha que escrever um texto dissertativo sobre o que estava sendo pedido, né? E lá no meio do texto eu troquei absorveu por absolveu. Né? A diferença, R e L, nas duas palavrinhas, então são palavras parônimas. Eu quase zerei a minha prova por causa disso. Ah, França, exagero. Não, não é. Eu já contei essa história para vocês. Eu acho que meu professor foi até bonzinho comigo. Ele me deu 4 pontos alguma coisa. Eu teria me dado 0. Então, olha só. A exploração sexual e tráfego de crianças e adolescentes são crimes. Denuncie já. Telefone 100 nacional. A incoerência aqui está na palavra tráfego. Tráfego, com a letra G, é o movimento, é o deslocamento de alguma coisa. Tráfego de pessoas, pessoas indo e vindo. Tráfego de carros, carros indo e vindo. Então, a palavra tráfego não é crime, né? É uma coisa normal de acontecer. Agora, a palavra tráfico, né? Aí sim, que é o que devia estar escrito aqui, é um crime. Traficar crianças, ou seja, levar crianças de um país para o outro para serem adotadas de forma ilegal, para serem às vezes até vendidas, para se tirar órgão, para serem transformadas para serem prostituídas. Isso sim é crime, tá bom? Então aqui houve a troca, usou-se a palavra tráfego no lugar da palavra tráfico.
Do mesmo jeito que no meu texto eu troquei absorveu por absolveu. Então, aqui algumas palavrinhas que causam grande confusão. Cumprimento com o, que é saudação. Oi é um cumprimento. Bom dia é um cumprimento. Com comprimento, que é a medida. O meu comprimento é de 1,58 m. Sou enorme. Em vez de, que é em lugar de, ao invés de, que é ao contrário de. A gente já trabalhou essas duas aqui em sala de aula. Mandado, que é a ordem judicial, é um documentozinho que o juiz assina, dando poder para o policial de poder entrar e tudo mais. E mandato, que é o período de governo de alguém. O mandato do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, tá? Acento com C, que são os gráficos, acento agudo, acento circunflexo e assim por diante. E o assento com 2 S, que é o banco, o sofá, o lugar que a gente senta. A, sozinho, que indica tempo futuro, e o A com H, que indica tempo passado. Só esses dois se confundem, mas tem gente que acaba colocando aqui o A artigo, o A pronome também, tá bom? Afim emendado, que indica finalidade, afinidade, desculpa, que indica afinidade. Por exemplo, português e inglês são matérias afins, são próximas, né? São línguas. Já o afim separado indica desejo, finalidade, né? Não estou afim de estudar, não estou com desejo de estudar. Onde indica lugar fixo, a gente também já estudou, e aonde indica deslocamento. Onde estou, para onde vou, né? Perca, que é uma forma verbal, e perda, que é substantivo. Por exemplo, como assim, Franci? Não perca a hora da aula. A perda da hora da aula pode ocasionar problemas. Tem gente que fala a perca da hora da aula, aí não tá certo, tá? Todo, que significa qualquer. Todo homem. O que eu posso escrever aqui? Todo homem é bípede. Todo o indica inteiro. Todo o homem é bípede. Aí não, que eu vou dizer que tudo que tem no homem tem 2 pernas, e não. Né? Eu posso falar, todo mundo quer ajuda. Todas as pessoas querem ajuda. Qualquer pessoa quer ajuda. Todo o mundo quer ajuda. O mundo inteiro, o planeta todo. Viu a diferença? Se não, me pergunta depois. Conflito, confusão. Confronto, enfrentamento. Né? Então, o conflito entre os alunos exigia a atenção da professora, a confusão ali entre os alunos. O confronto dos alunos com a professora, agora tá vendo? Um está enfrentando o outro. De encontro a é ir contra. Ao encontro de é a favor. Né? Suas ideias vêm de encontro às minhas, quer dizer que você pensa diferente de mim. Suas ideias vêm ao encontro das minhas, quer dizer que a gente pensa igualzinho. Cheque, que é um risco, eu estou checando aqui, tá? E tem o cheque, que é um documento bancário, quase ninguém usa mais, substituiu pelo cartão de crédito. Ok, meninos? Lembrem-se disso. O que entra na sua mente define o que sai dela. Nutra sua mente com pensamentos positivos e ambientes saudáveis. Lembra daquilo que eu sempre faço? Não procurem só o que vocês gostem.
Procurem ampliar o conhecimento de vocês o máximo possível. Até para você saber do que você realmente gosta, com o que você realmente concorda, ok? Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima. Tchau, bom final de semana.